Boa tarde. Meu nome é Ricardo Santiago Gomes. Eu sou professor de Patologia e Semiologia da Faculdade de Odontologia da UFMG. É com prazer que estou com vocês aqui nesta tarde para falarmos sobre as lesões da mucosa bucal. Eu sou graduado em odontologia e fiz pós-graduação, tanto em nível de mestrado e doutorado em patologia. Trabalho especificamente com lesões da mucosa oral na minha prática clínica dentro da faculdade de odontologia, tanto no aspecto clínico quanto também laboratorial. Bem, nós vamos inicialmente falarmos então sobre, eu busquei levantar aquelas alterações, aquelas lesões que são as mais comuns que afetam a mucosa oral. A primeira delas é o herpes simples. O herpes simples, o clínico geral, frequentemente tem a oportunidade de encontrar pacientes com lesões do herpes, provocadas pelo vírus do herpes, tanto nas fases primárias quanto nas fases secundárias da doença. Neste quadro, nessa fotografia, nós estamos vendo um paciente com lesões de herpes primário. Como que é a história natural, rapidamente, desse vírus? O vírus do herpes é um vírus facilmente encontrado na mucosa oral de diferentes pessoas, aproximadamente 90% da população é portadora desse vírus, e num primeiro contato, e geralmente isso ocorre na infância, a criança desenvolve febre, mal-estar, linfonodos palpáveis, e com o tempo, em poucos dias, aparecem as lesões, vesículas. Essas vesículas se rompem. Então nós estamos vendo nessa fotografia uma vesícula recém-rompida. Elas liberam então um líquido seroso, e logo em seguida ela se solta e fica uma área ulcerada, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Nesse local existia uma vesícula, essa vesícula rompeu, o teto da vesícula foi eliminado, e temos agora então no local uma úlcera. Após cerca de 10, 12 dias, existe uma cicatrização, apesar do quadro febril, apesar do quadro clínico do paciente preocupante, da prostração, do desânimo que a criança mostra. Você tem uma regressão completa dessas lesões, mesmo sem tratamento, mesmo sem um tratamento específico. O que fazemos é um antipirético, a criança precisa de repouso, se recuperar. É um quadro clínico típico de uma virose. Portanto, 2 semanas após, as lesões desaparecem, e alguns indivíduos, algumas pessoas, periodicamente exibem uma reativação do vírus, da infecção viral. Porque esse vírus ele fica alojado nas terminações nervosas. Portanto, em algumas pessoas, por razões que nós não conhecemos, mas estão relacionadas aí, exposição a radiações solares, ingestão de bebidas alcoólicas, estresse, má alimentação. Em algumas pessoas, então, ocorre uma reativação do vírus e a liberação e a indução, a formação de lesões, só que neste caso elas aparecem principalmente no lábio inferior ou superior. Tanto no lábio inferior ou superior, é curioso que no herpes recorrente o quadro clínico é menos grave. O quadro clínico incomoda menos o paciente não tem febre, como na infecção primária, ele não tem desânimo, não tem mal-estar, e esse paciente, também é curioso que essa reativação ela pode aparecer sem que o paciente apresente nenhuma lesão. Ela pode ser assintomática. Nós denominamos isso de espalhamento viral. Espalhamento viral assintomático. Ele transmite a doença para outras pessoas, mas ele não tem a lesão naquele local.
Muitas pessoas perguntam, poxa, então qual seria o melhor tratamento para essas infecções secundárias? Como elas também regridem espontaneamente, geralmente você não necessita de tratamento. Embora é importante que alguns pacientes, eles sentem um benefício de algum tratamento medicamentoso profilático quando as lesões ainda estão na fase de coceira, antes do aparecimento, um prurido, antes do aparecimento das vesículas. Mas devemos lembrar que o custo da medicação, do aciclovir, por exemplo, que é um antiviral bastante utilizado, ele é um custo alto. Então, são infecções, nós profissionais de saúde temos que ter a consciência de que uma série de doenças, elas seguem um curso. E o tratamento medicamentoso age muitas vezes muito mais na reação no emocional do paciente, na confiança que esse paciente desenvolve em relação ao medicamento, do que uma efetividade do próprio medicamento. E eu acho que nós temos que pensar na economia do próprio paciente com o custo do tratamento. Então, são tanto a fase primária quanto secundária, sem tratamento, você terá cicatrização. Outro vírus importante que pode provocar lesões na mucosa oral é o vírus HPV. E as lesões que você tem em relação ao vírus HPV é principalmente agora o papiloma. Um exemplo. O papiloma é uma lesão vegetante, semelhante a um aspecto clínico de couve-flor. É importante que se diga que o vírus HPV ele tem um tropismo por epitélio. Por isso que as lesões provocadas pelo vírus HPV são lesões que têm um aspecto de verruga, vegetações, tanto na mucosa oral quanto na pele. Do ponto de vista de tratamento e diagnóstico conclusivo, apenas com a remoção clínica da lesão e o envio para exame histopatológico já é suficiente para o diagnóstico. É importante que se diga que, eventualmente, ocasionalmente, algumas lesões da mucosa oral podem exibir também um aspecto em verruga. Portanto, o exame desse material, o exame microscópico, ele é importante para que nós tenhamos uma confirmação do diagnóstico. Outra lesão infecciosa muito significativa e importante é a candidíase. A candidíase é provocada por um fungo, Cândida, geralmente a espécie Candida albicans, mas existem outras espécies do gênero Cândida. A candidíase na mucosa oral ela vai aparecer com uma lesão vermelha ou uma lesão branca. É importante para o clínico geral perceber que a candidíase deve ser identificada se a causa é local ou sistêmica. Se a causa é sistêmica, antibióticos de uso prolongado, de amplo espectro, diabetes, o paciente tem uma glicemia alta, o paciente tem alguma imunossupressão. Nestes casos, existe então uma diminuição da capacidade da resposta imunológica do indivíduo. Portanto, isso favorece o crescimento do fungo. Entretanto, a candidíase ela pode também aparecer pelo crescimento da cândida por fatores locais, como próteses dentárias mal adaptadas, próteses antigas. Esse é um quadro clínico de um paciente com uma prótese parcial removível, que era para ser provisória, e tornou-se permanente. E nós identificamos aqui áreas vermelhas. Uma prótese dentária antiga, ela tem porosidade. Havendo porosidade, você tem retenção de alimentos. Retenção de alimentos que geram produtos ácidos, favorecendo o crescimento da cândida. A cândida precisa de um pH ácido para que tenha o seu crescimento. Um procedimento muito simples nesses casos, a simples inutilização ou não uso da prótese, a imersão da prótese numa água com bicarbonato de sódio, a imersão da prótese, a não utilização da prótese, a higienização cuidadosa da prótese já pode trazer uma melhoria no quadro. Mas isso é um sinal clínico importante de que esta prótese deve ser substituída. Neste caso, nós temos uma lesão vermelha no dorso de língua, comissura labial, também não
demonstrado nessa fotografia, mas o paciente tinha também lesões vermelhas no palato, mucosa jugal, mucosa labial. E essas lesões vermelhas também eram por candidíase, entretanto, nesse caso, por uma doença sistêmica. Era um paciente portador do vírus HIV. Nessas situações, o paciente precisa de uma abordagem medicamentosa. Mas, mais do que isso, o paciente precisa de uma avaliação médica do seu estado de saúde geral, porque isso é um sinal clínico de que a doença AIDS apresenta ou está tendo uma evolução. Outra situação de uma candidíase nesse caso, pseudomembranosa, é uma apresentação, então, com a lesão clínica com a coloração branca, em que você tem membranas ou pseudomembranas que se soltam, e essas pseudomembranas representam colônias de Cândida albicans. Notem que o paciente tinha também na região nasal o mesmo quadro clínico. Uma outra infecção por um fungo muito importante no nosso meio, e interessante que ela varia de acordo com a região que você avalia. Por exemplo, em algumas regiões do norte de Minas Gerais, especificamente, você encontra às vezes poucos casos de paracoccidioidomicose, mas na região do Triângulo, no sul de Minas Gerais, você já encontra um número maior de casos. Então depende, mesmo um estado como Minas Gerais, você tem uma variação na frequência epidemiológica dessa lesão. Quanto mais no Brasil, nas regiões que você tem floresta tropical úmida e que você tem um clima mais úmido, a tendência de você encontrar um número maior de casos dessa doença. É uma doença provocada por um fungo. Este fungo, ele é inalado pelo paciente, ele vai para os pulmões, desenvolve uma infecção pulmonar e, com o escarro, ele tem uma reinfecção, existe uma reinfecção desse fungo na mucosa oral. As lesões orais são muito características e aqui o que nós estamos percebendo são pontos vermelhos. Esses pontos vermelhos são exatamente os locais em que você tem uma maior proliferação deste fungo. Aonde fazer a biópsia? Você pode fazer a biópsia em qualquer desses locais que você terá material adequado, normalmente, para o diagnóstico da doença. Caso a amostra seja insuficiente para diagnóstico, não hesite em fazer uma outra biópsia. A biópsia, o procedimento de repetição de biópsia, ele é normal na clínica geral. Você pode, muitas vezes, fazer uma biópsia numa área representativa de uma doença e, mesmo assim, não conseguir um resultado satisfatório ou conclusivo após o exame laboratorial. Portanto, nós, como clínico geral e como cuidadores, nós não podemos ficarmos preocupados em realizar uma nova biópsia desde que ela seja necessária, desde que o diagnóstico não tenha ainda sido conclusivo. É interessante e às vezes é importante que esse procedimento seja novamente realizado. O tratamento da paracoccidioidomicose deve ser feito por um pneumologista. Lesões pigmentadas na mucosa oral são muito importantes, porque elas confundem-se com doenças neoplásicas ou não. Uma dessas doenças é a tatuagem por amálgama. O uso da liga do amálgama é muito comum na nossa prática diária. Entretanto, uma das situações que pode acontecer com o uso do amálgama, mas que não traz também nenhuma complicação maior para o paciente, apenas do ponto de vista de diagnóstico, que deve ser levado em consideração, é a tatuagem por amálgama. Quando você remove uma restauração por amálgama e substitui essa restauração por amálgama, quando você vai fazer uma restauração de amálgama com uma adaptação defeituosa da matriz, em qualquer dessas situações, fragmentos do amálgama podem penetrar na mucosa oral. E após uma reação do tecido, do organismo, que leva a uma fragmentação dos componentes da liga, a prata, ela não é perdida, pelo contrário, ela se espalha pelos tecidos. Então, com o tempo, você observa um aumento na coloração roxa ou negra na mucosa oral. O diagnóstico, ele deve ser feito através de uma biópsia. Não existe
uma forma clínica mais conclusiva do que a biópsia, a não ser que você faça um exame radiográfico. Então, o que eu geralmente adoto? 30% das tatuagens por amálgama, então essa lesão clínica que os senhores estão observando aqui, elas aparecem em radiografias, inclusive radiografias periapicais, com qualquer filme que você utilizar. Você pode, inclusive, diminuir o tempo de exposição para facilitar a visualização da liga. Percebendo-se a presença de algum material radiopaco compatível com a amálgama, você pode descartar o procedimento de biópsia. Mas, não se percebendo a presença da liga, é importante que você faça biópsia para a confirmação do diagnóstico. Não porque a tatuagem por amálgama possa trazer alguma consequência, mas é porque para podermos diferenciar de algumas outras doenças graves, como por exemplo melanoma. O melanoma é raro, mas na mucosa oral ele tem consequências, ele deve ser diagnosticado o mais precoce possível pela sua evolução. O nosso sistema imune, algumas vezes, ele equivocadamente, ele reage contra os nossos próprios tecidos. Um exemplo é a língua geográfica, que nós estamos observando uma lesão de coloração vermelha, com uma borda em halo, esse halo branco, ondulado, bem característico. Às vezes as lesões provocam queimação. Nesses casos, você pode inclusive fazer uso de um corticoide tópico, mas a não ser por essa queimação, não existe indicação para remoção cirúrgica. A língua geográfica, o diagnóstico é clínico, mas sentindo-se em dúvida sobre o diagnóstico, não é errado você fazer uma biópsia. A biópsia é um procedimento, eu volto a dizer, necessário quando existe dúvida. Quando não existe, obviamente, nenhuma outra condição sistêmica que contraindique a biópsia. Por exemplo, um paciente com anemia plásica, uma falta de plaquetas no sangue, naturalmente ele desenvolverá hemorragia em qualquer procedimento cirúrgico, incluindo também a biópsia. Mas a biópsia, a não ser por situações sistêmicas, não existe contraindicação para a realização de biópsia na mucosa oral. Uma outra doença também importante, que afeta a mucosa oral e que também é uma reação do sistema nosso imunológico aos nossos próprios tecidos, é o líquen plano. O líquen plano pode ser uma lesão vermelha ou branca, e geralmente são lesões simétricas, e vejam que aqui ela forma inclusive um desenho em mapa. Um desenho em mapa com diversas linhas ou estrias brancas. Isso são sinais, são aspectos que sugerem bastante o diagnóstico. Entretanto, para o diagnóstico do líquen plano, devemos também fazer uma biópsia. As biópsias elas podem ser incisionais, quando nós removemos uma parte da lesão, ou excisionais, quando removemos toda a lesão. Quando nós estamos muito mais preocupados com o diagnóstico e não necessariamente com o tratamento, a gente lança mão de uma biópsia incisional. Neste caso aqui, por exemplo, a nossa suspeita clínica é de líquen plano. Nós não vamos conseguir corrigir cirurgicamente essa lesão. Se você remover toda essa lesão, você observará que, com o passar dos meses, um retorno do processo. Então, a biópsia aqui ela tem um propósito basicamente de confirmação no diagnóstico. Então, pode ser apenas uma parte do tecido ser removida. Isso, então, chama-se biópsia incisional. Aonde que essa biópsia incisional deve ser feita? Aqui, aqui, aqui ou neste outro local. A biópsia ela pode ser feita em qualquer desses locais. Como eu disse também, as doenças elas não se mostram, elas não expressam todas as suas características em todos os locais e ao mesmo tempo. Algumas vezes você tem fases em que as doenças são mais características do ponto de vista microscópico e momentos que elas não são tão características. Então é normal nós realizarmos biópsia e o diagnóstico laboratorial ser de sugestivo, compatível ou não compatível com nada que se conheça. Então o clínico deve julgar a possibilidade de repetir a biópsia, não na consulta às vezes imediata,
porque imediatamente você tem um processo cicatricial que pode também interferir negativamente no diagnóstico, mas aguarde 2, 3 semanas, 4 semanas, você pode novamente repetir essa biópsia até que você tenha um diagnóstico conclusivo. O mesmo paciente, quer dizer, uma característica interessante do líquen plano é a manifestação bilateral das lesões. Muito comum, mucosa oral bilateral, mulheres 40, 50 anos de idade. Esta é uma doença também autoimune, ou seja, o sistema imune nosso reage contra os nossos próprios tecidos, mas com um diagnóstico diferente, chamado de pênfigo vulgar. Essa é uma doença potencialmente grave. 30% dos casos dessa doença, eles aparecem exclusivamente na boca. Com o passar do tempo, as lesões afetam também a pele. As lesões podem também afetar o restante do tubo digestivo. É uma doença muito importante porque ela pode, inclusive, levar a óbito. E, portanto, a nossa participação como profissionais de saúde no diagnóstico precoce dessa doença é muito importante. E o que nós devemos fazer? Biópsia. É uma doença descamativa em que a mucosa se solta. Como a mucosa se solta, o ideal é que façamos a biópsia no local aonde essa mucosa ainda não se soltou. Então, neste caso, eu faria biópsia aqui, ou neste local aqui, próximo a um local da úlcera, mas não no local da úlcera. A não ser que a suspeita clínica nossa seja de carcinoma, o que eu noto é que geralmente as biópsias em locais de úlcera, elas não são muito conclusivas. Por isso que devemos, às vezes, sair um pouco das áreas ulceradas, porque você tem necrose tecidual, artefatos que podem prejudicar a avaliação e a conclusão, se chegar a um diagnóstico final. Na mucosa oral, temos lesões por agentes físicos, também, além dos agentes biológicos, podemos ter lesões por agentes físicos. Então, trauma, irritação, também são passíveis de ocorrerem na mucosa oral. Algumas vezes você olha uma imagem, como por exemplo esta aqui, uma úlcera traumática relacionada a esse dente. Num primeiro momento, visualizando, nós já percebemos que possivelmente o fator causal dessa lesão ele está em íntimo contato com o próprio processo. Mas, algumas vezes essa associação não é tão nítida. Então esse é um exemplo. O paciente tem uma lesão bolhosa no palato mole. É uma lesão bolhosa pela ingestão de café quente. Então ela podia ser por agente térmico, por outro agente térmico, químico, físico. A mucosa do palato mole, como ela não é queratinizada, ela fica numa situação mais desprotegida. Quando o paciente ingere algo quente ou cortante, essa substância ou esse agente pode provocar uma lesão, principalmente no palato mole. Atenção, porque nas lesões por agentes físicos, o diagnóstico não precisa de biópsia para o diagnóstico. O diagnóstico ele é feito pela anamnese, conversar com o paciente. Não só neste caso, mas como todos os outros que eu falei e que ainda vou falar, nunca podemos perder a capacidade de conversar com o paciente. O paciente ele tem muitas informações para nos dar. Ele tem que ser perguntado. Ele tem que ser provocado. A anamnese, então, são todas aquelas etapas em que você pergunta ao paciente, quando apareceu? O senhor já teve, ou o senhor ou a senhora, já tiveram essa alteração alguma vez no passado? É uma alteração recorrente? Outras pessoas da família apresentam a mesma lesão? Ele está fazendo uso de algum medicamento? Existe para o paciente algum possível fator causal para esse processo? Muitas vezes o paciente ele não narra, ele não descreve num primeiro momento, mas quando perguntado ele poderá dizer, olha, esse processo, essa lesão apareceu ontem, após a ingestão de algum alimento específico, etc. Então é muito importante a anamnese, conversar, perguntar para o paciente. Nenhum livro-texto,
nenhum conhecimento específico, por maior que seja a bagagem científica de um profissional, substitui o interesse, o envolvimento com o paciente. O conhecimento científico é importante, mas o que mais determina a mudança no curso da doença é o interesse do profissional que está ali em contato com o paciente. É que vai motivar o paciente a buscar respostas mais precisas, que vai motivar esse paciente a buscar um tratamento quando este não for alcançado. Então nós, profissionais de saúde no geral, todos nós, enfermeiros, médicos, dentistas, temos uma responsabilidade muito grande em motivar o nosso paciente quando necessário, para que este, mesmo que a gente não tenha respostas para o que nós estamos a comer, mesmo que nós não tenhamos respostas para o que o nosso paciente apresente, nós temos o compromisso em motivá-lo, em referenciá-lo para alguém que possa fazer isso. Na mucosa da boca, nós temos também processos que são proliferativos, mas não são neoplasias. O mais comum deles é a hiperplasia fibrosa inflamatória. Então, nós estamos vendo aqui nódulos, pequenas projeções de tecidos, que representam reação a uma prótese parcial removível. Nesse caso, nós chamamos de hiperplasia fibrosa inflamatória. Lesões como essa são muito comuns. 30% de todas as biópsias que nós fazemos na prática de semiologia, elas são hiperplasias reacionais, hiperplasias inflamatórias resultantes de um trauma por uma prótese ou um dente cariado mal posicionado. Retirar o fator traumático é o procedimento clínico que deve ser feito e, naturalmente, remover também o processo cirurgicamente. Na boca, nós temos também uma das lesões mais comuns, mais conhecidas, tanto pelos profissionais de saúde quanto pelos próprios pacientes, é a afta. E por que a afta é uma das alterações em que o índice de acerto de diagnóstico feito pelo paciente é muito alto, por causa da dor. A dor na afta, por mecanismos que nós não compreendemos, mas que provocam um aumento da sensibilização das terminações nervosas. Então, as terminações nervosas na superfície das lesões, elas passam por um processo de aumento de sensibilidade tão grande que a dor torna-se algo, algumas vezes, insuportável para o paciente. Não existe cura para a afta. Não existem medicamentos que efetivamente controlem a afta. Existe, na realidade, uma grande propaganda da indústria de medicamentos, a indústria farmacêutica, tentando vender produtos, mas nenhum deles são efetivos no tratamento da doença. Primeiro, porque nós não sabemos ainda o que provoca a afta. Sabemos, sim, que uma dieta desequilibrada, hipersensibilidade a alguns alimentos da dieta, pode ser maçã, não necessariamente alimentos cáusticos, pode ser uma maçã, pode ser chocolate, pode ser massa de tomate, pode ser coisas que às vezes nós nem imaginamos, mas que o nosso organismo desenvolve uma reação contra aquele medicamento, e isso pode causar, inclusive, afetar o nosso sistema digestivo. Doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, doença de Crohn, colite ulcerativa, enteropatia pelo glúten. Enteropatia pelo glúten são pessoas sensíveis ao glúten. Nós vamos ao supermercado, nós encontramos uma diversidade de produtos que contém glúten. Algumas pessoas são sensíveis ao glúten. Quando elas ingerem glúten, elas desenvolvem uma doença inflamatória intestinal que interfere na absorção de nutrientes e que predispõe o aparecimento de afta. Então, afta, quando o paciente tem muitas lesões, eu solicito hemograma, dosagem sérica de ácido fólico, ferro, vitamina B12. Como se fosse uma primeira avaliação. Indivíduos que têm muitas lesões. Para, pelo menos, descartar a possibilidade de uma doença inflamatória intestinal.
Não havendo alterações, eu prefiro então agora trabalhar com a dieta do paciente. O paciente deverá mostrar envolvimento e interesse em buscar a identificação de algum alimento que especificamente provoque a lesão. Não existe outra saída. É um caminho difícil, é um caminho árduo e que por isso exige um compromisso e um trabalho conjunto profissional e paciente. O caminho mais fácil, que é buscar um medicamento, ele não é efetivo, ele não resolve também. E ele gera uma frustração porque o paciente gasta com aquele medicamento e depois não tem a resposta ou a sua expectativa atendida. Eventualmente eu prescrevo bochechos com corticoide tópico, mas isso atualmente eu tenho feito isso muito raramente, devido à minha convicção de que isso apenas acrescenta mais custos ao custo que nós já sabemos que é alto no sistema de saúde, tanto individual quanto para o sistema público. Agora nós vamos falar uma parte sobre o câncer oral. Então, quando nós falamos de câncer oral, nós temos que falar de leucoplasia. Leucoplasia é a lesão cancerizável mais comum da boca. A leucoplasia é uma lesão que se forma de uma placa branca e é uma reação ao cigarro. O paciente, após o consumo de cigarro, as células da mucosa começam a apresentar alterações genéticas e elas produzem queratina tentando se proteger da nicotina do cigarro. Então, o aparecimento dessa mancha branca já é um sinal clínico de que esse indivíduo, que a mucosa desse paciente já está em processo de sofrimento, alterações genéticas já estão ocorrendo nessa mucosa, fazendo com que ela comece a sofrer uma transição para um câncer oral. Não existe prevenção de câncer oral a não ser eliminando-se o uso do fumo. O diagnóstico clínico e a biópsia, você não vai evitar que o paciente tenha câncer. Você vai fazer o diagnóstico precoce do câncer. Então, o que nós fazemos aqui é uma biópsia para saber se esse paciente tem ou não já um carcinoma. Porque, mesmo sendo uma área não cerada, uma placa branca, esse paciente, ele pode já apresentar um carcinoma epidermoide. Algumas vezes essas placas brancas começam a mostrar vegetações, começam a formar projeções. Isso é um indicador desfavorável, um fator de risco para que esse paciente esteja realmente desenvolvendo ou evoluindo para um carcinoma. Então, se ele não interrompeu o hábito do fumo, ele deve fazê-lo o mais urgente possível e essa alteração deve ser removida. Uma vez o paciente tendo leucoplasia, mesmo após a suspensão do cigarro, ele deve entrar num programa de monitoramento, seja no sistema de saúde local ou no consultório privado. Ele deve ser acompanhado anualmente, para que, eventualmente, outras lesões que apareçam sejam rapidamente identificadas. O câncer oral, o grande fator que determina o sucesso no seu tratamento ou não, é o diagnóstico precoce. Então, a nossa atuação é principalmente isso, é fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Uma outra paciente aqui com uma placa branca, nenhum desses casos ainda era um carcinoma. Eram lesões suspeitas, mas após a biópsia não foi confirmada. Aqui numa paciente do sexo feminino, essa placa branca na gengiva. Neste caso aqui, já começamos a ficar um pouco mais preocupados, que começam a aparecer áreas vermelhas. Não era um carcinoma, mas a possibilidade de sofrer uma transformação é maior quando você percebe a presença de áreas vermelhas intercaladas com áreas brancas. Enquanto na boca o fumo é o principal, o fumo e o álcool são os principais agentes etiológicos, no lábio inferior, a quelite actínica, que é a lesão cancerizável do lábio inferior, se desenvolve por radiações solares. O sol, ele também é um agente carcinogênico. E o lábio,
diferente da pele que é queratinizada, ele fica exposto à presença de radiações solares que podem provocar também alterações genéticas no DNA das células. Essas alterações genéticas podem conduzir, podem levar à evolução de um carcinoma. O que nós devemos fazer? Protetor solar. A presença de úlceras, crostras, sangramento na mucosa do lábio inferior, o primeiro procedimento que devemos fazer é incentivar o paciente a utilizar um protetor solar. Lembrá-lo que o sol, os prejuízos e os malefícios que o sol pode provocar, principalmente no intervalo entre 10 horas da manhã e 3, 4 horas da tarde. Na realidade, nós precisamos de sol para a síntese de vitamina D, para evitar a osteoporose, etc. Mas esse sol deve ser nos horários adequados e evitar principalmente nesse horário em que a frequência de radiações ultravioletas é maior. O carcinoma de células escamosas, então, ele pode afetar o lábio, como neste caso aqui, possivelmente relacionado à radiação solar, ou ele pode afetar a boca, neste caso, provavelmente relacionado ao fumo ou álcool. O câncer oral, na sua forma inicial, ele pode aparecer como uma mancha branca, uma mancha vermelha, uma lesão tumoral, esse aumento de volume, pode aparecer como uma úlcera, e dor não é necessário para na apresentação clínica da doença. A dor, ela pode aparecer nos estágios mais avançados, mas nos momentos mais precoces, mais iniciais da doença, a dor não aparece. E isso é um dos fatores que prejudicam ou dificultam o diagnóstico da doença. Um outro paciente com um carcinoma no palato mole e aqui no assoalho bucal. O que fazemos para diagnóstico? Primeiramente, biópsia incisional. Sendo feito o diagnóstico, encaminhar para um centro de oncologia. Lá no centro de oncologia será avaliada a necessidade ou não de tratamento cirúrgico complementar ou radioterápico ou outro que seja necessário. Um paciente com uma lesão vegetante, com áreas vermelhas, brancas, mas já era um paciente com carcinoma. Bom, nós terminamos a nossa exposição.